Salve, salve, meu cara e minha cara, rubro-negra, ó, tem novidade boa no Flamengo, apesar desse mar de coisa ruim que tá acontecendo aí, essa polêmica do Pedro. Vou trazer uma matéria do Linha de Passe aqui, que é importante, mercado da bola, vai assim, tirar muitas dúvidas e deixar a gente, rubro-negro, eu, você, rubro-negro, assim que somos apaixonados pelo Flamengo, vai deixar a gente a par de muita coisa que tá rolando nos bastidores do Flamengo. Então, rubro-negro, cola aqui comigo, segura na minha mão, não solta não. Fica nesse vídeo até o final pra você não perder nada, pra você ficar por dentro de tudo e ó. Detalhe, rubro-negro, se não tá inscrito no canal do seu parceiro aqui, Show, vai aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, assim todo dia eu vou aparecer aqui e vou deixar você a par de tudo que tá rolando no Flamengo, beleza? Engaja comigo aqui, bora para as notícias, vamos curtir junto aqui, mas antes eu queria saber a sua opinião, porque é o seguinte, o Zinho detonou, tá? Detonou a atitude do Flamengo contra o Pedro, em relação ao Pedro, contra não, em relação, né, ao Pedro. O que você acha? Você acha que o Flamengo agiu bem com o Pedro ou não? Eu vou dar minha opinião. Eu acho que o Flamengo agiu bem, mas poderia ter dado mais atenção. Só foram na casa dele ontem, né? E o negócio aconteceu no sábado, à noite. Acho que poderia ter dado mais atenção. É um jovem ainda, não tô passando a mão na cabeça não, acho que tem que ser punido, tudo, apesar de tudo, mas o cara foi agredido, né, gente? Essa é a minha opinião. E você, acha que o Flamengo agiu bem ou não? Comenta aqui, bora para as notícias então, vem comigo, vamos curtir junto aqui, simbora. O Pablo Fernandes, que inclusive perdeu o emprego, não trabalha mais no Flamengo, no começo desta noite houve uma reunião, representantes do Pedro, o Pedro, Marcos Braz, né, a cúpula, né, parte importante da cúpula do Flamengo, e tudo terminou bem, é o que parece. Pedro anuncia que vai treinar. Nesta terça-feira, normalmente, vai se reapresentar, o que não aconteceu nesta segunda e, de certa forma, até causou um pouco de desconforto em parte do elenco. Então, todos estavam apoiando o Pedro em 100%, né? Depois do que aconteceu no sábado à noite. Isso mudou um pouquinho depois da não apresentação do Pedro nesta segunda-feira, mas, ao que tudo indica, as coisas vão seguir dentro de uma normalidade a partir desta terça-feira, do treino desta terça-feira, com a presença do atacante da seleção brasileira. Senhor Vitor, tudo bem? Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, ao Jean, ao Léo, aos fãs e às fãs do esporte. Era o possível para o desfecho, porque o Flamengo em campo vive um momento muito bom de ascensão, termina a rodada do final de semana, quando ele no meio de semana faz um jogaço contra o Grêmio e consegue uma virada contra o Atlético em Minas. Era para estar tudo tranquilo e tal, aí vai um profissional despreparado e agride um jogador que havia errado. Então o clube tenta resolver a situação. Você disse, agora acaba tudo bem. Vamos falar sobre isso no Linha de Passe? Talvez sim, talvez não. Vamos tentar entender na nossa conversa o que isso pode gerar, se isso vai fortalecer a equipe, se vai enfraquecer, os porquês, porque é coisa um pouco mais complicada do que as palavras parecem. Com poucas palavras, assim, a gente consegue tentar explicar. Tanto é que assim, exatamente, né? É o grosso modo dizer que termina tudo bem. Eu acho que mais correto seria dizer que neste momento parece estar tudo bem, mas os próximos treinos, os próximos jogos, os próximos meses é que vão mostrar para valer se ficou tudo bem depois desse absurdo que aconteceu de sábado para cá, Jean. Tudo bem? Pois é, boa noite, Paulo, companheiros. É isso, eu acho que assim, primeiro que é um imbróglio que tem diversos aspectos para você analisar. O próprio tamanho da nossa pauta, olha, para quem não viu, e acho que ninguém viu, é um negócio impressionante que o Dimas fez. A pauta ali tem uns 20, 25 itens para discutir a respeito desse tema, porque de fato você tem muita coisa. Aqui o Paulo mostrando, você tem muita coisa envolvida aí, né? Até aqui, ó, isso tudo é o caso Pedro. São hipóteses, perguntas, né? Desdobramentos para a gente conversar sobre. E tem mais porque eu escondi do Dimas e não disse. Porque, na verdade, você tem muitos personagens envolvidos, você tem muitas questões envolvidas. Agora, tinha uma coisa que era muito óbvia e que precisava ser resolvido à frente de absolutamente tudo e decidido e definido acima de absolutamente tudo, que era o desligamento do preparador físico. Até pelo histórico dele, né? Não foi um primeiro erro, parece ser um sujeito que precisa de uma ajuda profissional para poder trabalhar em
algo tão emotivo como é o futebol profissional, como é o esporte competitivo. Então ele de fato não tinha condição, me parece, de trabalhar nessa função desse jeito, né? E o principal erro, evidentemente, foi o erro dele. E por isso acho que o Flamengo fez bem. A primeira medida a ser tomada tinha que ser essa. Tinha que ser o desligamento. A gente vai ter muitas outras coisas para discutir, além desse desligamento e dessa decisão tomada pelo Flamengo, né? A postura do Sampaoli, a postura do Pedro, o que fazer, o que vale a pena, o que é melhor ou não para o Flamengo. Tudo isso a gente discute aí nos próximos minutos, durante essa próxima hora. Até porque teve muita gente defendendo, né, Léo, a saída do Sampaoli. No primeiro momento, o susto foi tão grande que eu acho que até a maioria, dá para dizer, escreveu, enfim, publicou ou falou, não tem mais clima, não dá para ele continuar, né? E até porque se trata de um cara muito forte sempre, sim, desde 2019 na comissão técnica dele. É verdade, Paulo. Boa noite companheiros. Sábado a gente estava no ar aqui, quando estava tudo se desdobrando, né? A gente tentando um pouco entender o que estava acontecendo e ao mesmo tempo lembrando de históricos do Sampaoli, ele pessoalmente, de figuras das suas comissões técnicas e que, puxa, Santos, Atlético, Seleção Argentina, Sevilha, Marselha, sempre uma coisinha aqui ou outra, né? O raro foi situações em que isso não aconteceu. Então, eu acho que era um momento para ele também fazer uma reflexão. E se ele fez essa reflexão de que a lealdade talvez tenha que ser mais ao grupo de jogadores, ao clube, do que a um profissional que o acompanha e que já tinha causado problemas antes, bem-vindo seja. Mas eu acho que o posicionamento público dele ficou faltando. Eu achei que foi um posicionamento público que tenta equivaler situações... Ambíguo, né? Assim, em qualquer situação, cara, de crise, você tentar ficar bem com todo mundo, você provavelmente não vai ficar bem com ninguém. E eu acho que o Flamengo faz bem em tentar contornar. Eu acho que uma segunda ruptura de trabalho no meio da temporada poderia trazer consequências, né? O trabalho não é excelente, mas está caminhando, né? O Flamengo hoje é candidatíssimo a no mínimo repetir os 2 títulos do ano passado pela força que tem. Mas achei que o posicionamento dele não foi o ideal. Acho que o posicionamento institucional do clube também poderia ser mais firme. Então acho que em 2 pontos a comunicação não foi a ideal. Como é que vai ser daqui para frente? Isso o dia a dia que vai dizer. Eu acho que o Sampaoli precisa ainda falar mais firmemente sobre o que aconteceu. Porque o Pedro, a situação do Pedro é a seguinte, até a situação da agressão, ele era o errado 100%. 100%. Porque jogador que começa a dar recadinho aqui, que não quer jogar, que quer jogar mais, está desrespeitando o companheiro que está jogando. O jogador que não quer aquecer, está se sentindo muito especial porque está todo mundo aquecendo e ele não. Estava 100% errado. Ele continua errado no que ele fez, mas a partir do momento que você é a vítima da agressão, o olhar para você passa a ser outro. Então acho que hoje, por exemplo, a ausência do treino poderia ser melhor contornada também. Porque eu acho difícil alguém ter cabeça no trabalho depois de sofrer uma agressão que virou caso de polícia menos de 48 horas antes. Então acho que poderia ter sido acordado entre todos. Por mais que eu compreenda também que o elenco queira uma postura do Pedro em que os respeite. Porque quem quer ganhar as coisas no grito não está respeitando os companheiros. Então, olha quanta nuance que tem nisso aqui para você trabalhar, né? Então, mas eu acho que assim, olhando para o Pedro, a discussão, e de novo, né? O principal erro já está muito claro qual foi, a questão do principal erro já foi resolvida, isso já foi solucionado. Acho que não tem nem muito o que a gente falar em relação ao desligamento do preparador físico, porque ali não havia outra possibilidade, né? Não estou falando nem só pelo histórico dele, mas pelo próprio clima que você gera com o elenco. Não foi a primeira vez que ele se desentendeu com alguém no elenco. Então, ali não tem nuance, né? Ali não tem nuance. Ali é muito simples de resolver. O Pedro, para mim, agora a gente tirando o erro maior que foi o do preparador físico e a agressão, o Pedro, Léo, se você for olhar bem, ele esteve errado em quase todo o tempo. Porque ele esteve errado antes do que aconteceu, como você disse, né? No não se aquecer, no ir para o banco, no ficar irritado que não ia jogar e tudo mais. Para mim, a própria comunicação dele depois da agressão sofrida também não é a ideal, porque ele fala de terror psicológico, algum termo assim, ele reclama dos poucos minutos publicamente. Não era o fórum para falar de poucos minutos jogados. Se ele quer reclamar dos poucos minutos, ele poderia reclamar depois, num outro minuto. Ali ele tinha que falar do absurdo que ele sofreu, foi uma agressão,
e tinha que se ater àquilo só. Falar que aquilo não é profissional. Ele misturou a insatisfação dele porque ele virou reserva. E aí acho que todos nós concordamos com o Sampaoli, por causa da forma como o Flamengo joga, com uma coisa que não podia ter acontecido. Exato. Ele ser reserva pode acontecer. Ele põe no mesmo balaio coisas completamente diferentes, uma na qual ele tinha toda a razão, que foi a agressão sofrida e contra a qual ele tinha que se manifestar